Rodando. Retornando para casa. Ainda bem que ontem eu fui. Comprar lá o negócio, hein? Hoje eu saindo às 6, o negócio que estava programado para eu fazer à tarde não foi. Então já resolvi o problema, né? E aproveitei aquele trânsito super bom da Raposo, que é tão raro, né? Aproveitei. Bom, vamos pra casa. E rapaz do céu, o que é a Argentina? O que é a Argentina, né, mano? É uma força da natureza, cara. Em campo, tá? Em campo. Final da Copa do Mundo, Espanha e Argentina. Surpreendentemente doido o bagulho, doido. A Espanha me tira a França, a sensação, o futebol bonito e eficiente, tudo, né? E aí a França tem um jogo não tão feliz, não tão inspirado, e com todo o mérito, tá? Vamos deixar claro, com todo o mérito da Espanha. A Espanha foi absurdamente eficiente na marcação, na criação, na postura do jogo. Ela não tem culpa naquele dia o Dembélé não tá bem, o Mbappé não tá bem, o Doué, enfim, aqueles cracassos da França. E mérito dela de ter sua participação nisso, né? De não só eles não estarem bem, mas eles estarem sendo muito bem marcados. Então a Espanha meteu 2-0 na França sem nenhuma sombra de dúvida. E aí hoje eu confesso que, assim, eu tinha na minha cabeça, eu achava que a Inglaterra ia tirar a Argentina. A Argentina, isso é que é legal no futebol, não ter lógica nenhuma, né? Não ter lógica, né? Não ter estatística que faça alguma coisa ser efetiva, né? Então, a Argentina, pelo retrospecto, tinha pego times e jogos relativamente mais fáceis e se complicou com esses jogos fáceis. A gente pensa, se a Inglaterra me faz 2-0 na Argentina, a Argentina teria força para pegar. Hoje eu diria para você que é possível. A Argentina joga igual e complica o jogo contra o grande e contra o pequeno. É estranho a Argentina ter complicado o jogo contra Cabo Verde. A diferença técnica é muito grande, né, cara? Aí, realmente assim, fica estranho. Aí logo depois, ela complica um jogo contra o Egito, cara. Aí você fala, mano, desculpa, mas vai pegar uma seleção de verdade? E a Inglaterra vinha muito bem, vamos deixar isso muito claro. Vai pegar uma seleção de verdade, vai sofrer. E aí, além de tudo, pro plus do negócio, de um primeiro tempo modorrento, sem vergonha, parece que só queria encrenca, tentando intimidar e tal, enfim. E aí no segundo tempo, a Inglaterra vai e faz 1-0. Aí você fala, ó, a Inglaterra não é o Egito, a Inglaterra não é Cabo Verde. E a Inglaterra tem Bellingham, a Inglaterra tem Harry Kane e mais uns 2 ou 3 bons ali. E os caras só foi tomar o gol primeiro a Inglaterra, né?
ridiculamente foi para trás, aceitou a postura de se defender, tanto que parece que colocou mais marcadores. Eu não trabalhando, né, cara? Eu fui ouvindo e de vez em quando vendo. Colocou mais marcadores e estava se defendendo, estava indo bem. Mas a Argentina, filho, fica martelando. Começa a jogar bola, começa a achar força onde talvez em algum momento não tenha talento. E os caras viraram o jogo, mano. Em 10, 15 minutos, viraram o jogo. E o Messi é incrível, né, cara? Não faz gol. Há 2 jogos ele não faz gol, hein? Coisa estranha, né? Seria realmente estranho. Lamine Yamal não fez nenhum gol na Copa. Isso é estranho. Mas ele ainda tá na Copa, né? Mas o Messi participa todos os gols da Argentina. Ou ele fez, ou ele deu passe. Não pode ser coincidência. São 6 jogos, cara. 7 jogos até agora. Acho que é isso, né? São 3 na primeira fase. Nas 16avos são 4. Nas oitavas de final são 5. Nas quartas de final são 6. Na semifinal são 7. E o 8º da final, que será domingo. E aí desmonta tudo, né? A gente não consegue fazer um prognóstico nem durante a partida. Puta buraco, cara. E é muito louco, cara. É muito louco. E a final da Copa do Mundo de 2026... Uma Copa que, no conceito de futebol, está sendo sensacional, surpreendente, maravilhosa, nesse sentido, sim. E eu não quero pegar os outros aspectos agora. Os caras foram para o final, cara. Os caras foram para o final. Então a gente vai ter ou um bicampeão mundial, ou um tricampeão mundial, não é isso? Não, tetracampeão. Se a Argentina ganhar, vai ser tetracampeã. Foi 78. Foi 90, né? 90 ou 86? 86, acho, né? Acho que é 86, né? A do Maradona, né? O título do Maradona. E 2022, né? É isso, já é tri. Se ganhar vai ser tetra. E a gente já não duvida de nada, né, cara? Se eu falar hoje, estruturalmente, a Espanha é mais organizada, a Espanha é mais competitiva, cara, não quer dizer nada. Olha a moto falhando. Aí eu tenho que pôr primeira. E aí eu morro aqui no fim. Então, cara, assim, dá pra você cravar hoje? Você fala, não. Assim, estrutural, pelo tamanho das equipes que pegou, pelo que fez até agora, a Espanha é melhor do que a Argentina. A Espanha tomou, nesses 7 gols, ela tomou 1 gol. E a Espanha jogou contra Portugal. A Espanha jogou contra times fortes. Não tão fortes assim, mas times mais bem estruturados do que os adversários da Argentina. Com exceção de hoje. A Argentina hoje jogou o jogo difícil dela da Copa. Hoje. E ganhou. Ganhou na base daquilo que a gente viu no sofrimento contra os pequenos. Ganhou
na base da vontade, da insistência, de não desistir. Aquilo que o Rica falou outro dia, na base do nem fodendo. Nem fodendo. Não vou sair da Copa. E aí você vai ter um terceiro e quarto, França e Inglaterra, um desânimo só, né? Terceiro e quarto é sempre um jogo melancólico, né? Um jogo sem o ímpeto, né? Eu me lembro, a Copa passada teve uma disputa de terceiro e quarto lugar. Eu não me lembro quem é o adversário, mas que o Marrocos se arrebentou para ganhar. Porque você está falando do Marrocos, filho. Um time africano. Para eles era importante. Assim como foi importante o quarto lugar para eles. Sensacional, maravilhoso. Eu sempre gosto da coisa, da novidade boa pelo esforço, pelo mérito, né? Então, assim, essa com as duas grandonas disputando o terceiro e quarto, essa eu duvido muito. Essa vai ser melancólica. França e Inglaterra. Dois gigantões, milionários. Tem os melhores jogadores do mundo. Harry Kane é cotado para ganhar da France Football lá. Mas eu sei quem vai ser. Cara, assim, eu vou cravar aqui. Isso normalmente acontece lá em novembro, eu acho. Ou em agosto. Não lembro. Mas se a Argentina for campeã, o Messi vai ganhar mais uma bola de ouro da France Football. Oi? Quer apostar comigo? Não vai dar pra segurar. E se o cara fizer um gol na final da Copa, o gol do título, por exemplo, aí fudeu. Aí fudeu. E olha que a gente tá falando de um cara que conhece a Espanha, que viveu na Espanha, que jogou na Espanha. Então, assim, vai ser um jogão da porra. Vai ser um jogão da porra. Não tem como ter prognóstico. Não tem. Você pode ter desde uns 3-0 para a Espanha, quanto um 5-3 para a Argentina de virada. Mano, que da hora. Que da hora. E vamos deixar claro, mérito, merecimento, cara. Esforço, correria, tentar corrigir o erro contra o grande ou contra o pequeno, foda-se. Não existe tamanho, eu quero estar lá. E também tirar um pouquinho desse estigma, né, dessa coisa meio, eu queria que o Brasil tivesse essa raça. O Brasil nunca teve essa raça, nunca teve. Quando precisou ter raça, de vontade de levantar a cabeça, como por exemplo contra a Holanda em 2010, eles perdem a cabeça, eles ficam nervosos, eles caem na provocaçãozinha. Então, assim, não vai acontecer. Não vai acontecer por configuração, sei lá. Essa geração dessa Copa aqui é simplesmente assim, emocionalmente ridícula, ridícula. Uma das piores. Mas o Brasil da América do Sul, ele é o time que não tem raça. Ele é o time que tem toque de bola. Quem é parecido com isso, nesse sentido, é o Equador ou a Colômbia. São times que priorizam a agilidade, o drible, enfim, o toque rápido, a tabela. Claro que o Equador eu sempre vi dessa forma. Cria chance e perde gol para tudo que é lado. Mas enfim, o Equador fez uma Copa horrorosa também, eu esperava mais do Equador. E a Colômbia realmente assim, fez jogos bons, mas não dá para se dizer que chamou atenção. Passou meio em branco.
Na minha opinião foi melhor que o Brasil, mas enfim. Hoje eu estou gravando aqui que acabou agora há pouco e a Argentina tirou a Inglaterra, virou nos últimos 10 minutos de jogo e foi para a final da Copa de 2026. Inacreditável, inacreditável. Quem pensava que ia ser uma Copa só para o Messi jogar alguns jogos e se despedir com dignidade, representando o país dele, a seleção dele, tá vendo o cara fazendo mais uma final. E dá pra dizer que ele não vai fazer nada, que ele vai ser anulado e tal? Dá pra dizer? Não dá, ele é inteligentíssimo jogando bola. E é muito legal. Vai ser uma final bem bacana, eu quero estar parado assistindo o jogo, espero não estar fazendo nada. Eu não sei que horas que vai ser. Eu acho que vai ser no fim da tarde, ou talvez no começo da noite. Espero que seja, que assim eu assisto de casa. Eu vou estar no sítio, lá na chacrinha do Beto, em Mairinque, com a família. E tenho a ideia de sair de lá depois do almoço. Mas eu conheço a família e a complicação que é a família. Então, não vou contar muito com isso. Então vamos ver. Na pior das hipóteses, eu assisto no carro, pela internet, pelo celular, né? Ali tá bom. Tá intenso, mas tá bom. E hoje, para deixar registrado, já que eu vou publicar esse aqui, sobre essa maravilha que é o futebol, mas eu vou registrar uma outra coisa também. Hoje de manhã eu fui tomar café com o Marco, nosso café, religiosamente todos os dias que ele está aqui na empresa. E quando eu voltei eu escrevi para o Marco assim: quem diria 10 anos depois do que a gente tinha se acostumado a ter nosso café da manhã, nossos papos juntos, quem diria que a gente ia se rever e a gente ia estar numa situação tão melhor e voltar a ter nossos cafés da manhã todos bem. E ele falou alguma coisa no sentido de sonhos se realizam, né? Porque a nossa história, da nossa amizade, eu até contei ela para o Mauro de novo hoje, que a gente se conheceu na faculdade, amigos de cerveja. Ele já era um bom amigo, era mais do que um colega, mas não era um confidente, não era um cara que eu sabia da família, que sabia da minha vida, mas a gente se divertia muito e bebia muito também. E aí a gente se reencontra, ficamos uns 5 anos sem se ver mais ou menos, e a gente se reencontra totalmente pelo destino, pela aleatoriedade do universo. A gente se encontra em 2013, no final de 2013, e aí sim começa uma amizade de verdade. Aí sim a gente começa a frequentar as nossas casas, a participar das nossas famílias, a nos aconselhar, nos ajudar. E em 2016 eu perco ele. A gente passou a muito rapidamente tomar café todas as manhãs, almoçar juntos e às vezes, muitas vezes, tomar um café à tarde. E de repente ele sai da empresa e eu me senti o cara mais vazio do mundo, porque eu não tinha ainda notado o quanto era importante a presença dele, dividir as ideias, as opiniões e, enfim, não era o café,
Não era o panini que o cara fazia para nós. Era o companheirismo, era a reciprocidade da amizade. E a gente foi levando, nunca mais nos separamos nesse sentido de deixarmos de nos falar, de deixarmos de ter contato. A gente dava um jeito de vez em quando, a cada 2 meses, almoçar. A gente dava um jeito de se ver. O Marco sempre me convidou para tudo na família dele. Eu também pude convidá-lo para algumas festas do Cauê. Enfim, o Marco é muito querido por toda a minha família e família da Gláucia. Ele sempre fala isso, do carinho que tratam ele, e principalmente a Bruna. Ele é igual eu, né? Deu carinho pro meu filho e me ganhou, né? Já era. Então, eu estava falando sobre isso. E aí hoje, aí é dose para cavalo, né? Aí hoje o Mauro conseguiu vir para cá e a gente almoçou. E o Mauro, ele já tinha um grande carinho pelo Marco, pelo tanto que eu sempre falo do que o Marco me ajuda, né? Mas essa da indicação para o meu trabalho, enfim. E os dois juntos, a gente batendo papo, falando besteira e também falando coisa séria, coisa profissional. Foi delicioso. Eu sei que judia do Mauro ir para a empresa, porque ele sai lá do Tatuapé, né? Mesmo de moto, judia. É cansativo. Mas foi delicioso, eu consegui pagar o almocinho deles dois, de todos nós. E uma delícia estar com eles. Eu tenho que registrar isso. Imagina, 2 caras que eu amo tanto. Não só pelo bem que me fazem, mas também pelo bem que me fazem e me fizeram a vida toda, né? Eu hoje tendo a oportunidade de poder retribuir um pouquinho para eles, de poder dar uma coisinha ou outra, assim, de pagar um negócio, fazer um agrado. Dia 25 o Marco vai estar aqui em casa com a família, com a esposa e a filha. A gente vai estar celebrando com um fundi completo que eu quero dar de presente para eles. Que eu falei para ele que eu ia dar isso de presente para ele. Não existe retribuição pelo bem que ele me fez, né? Mas uma forma de fazer mais um agradecimento, entendeu? Eu quero, na hora que a gente tivermos, todos nós estivermos na mesa da minha sala de jantar, eu quero poder falar para eles isso, quero poder falar o quanto eu me orgulho de tê-los como amigo, independente de nada de bem que ele tenha feito, independente. É bom ser amigo do Marco. E é maravilhoso ser irmão do Mauro, né, cara? E do Márcio também. E amigo de mais uns 3, 4 aqui que eu não preciso citar. Já sabem quem são. Eu sempre fico muito puto do pessoal fazer isso, de simplesmente entrar aqui nessa rua sem olhar. Bom, voltando. E é isso. Comecei falando da surpreendente Argentina, da louquíssima Argentina, um time de doido, mas um time sensacional de se ver, como luta, como se recusa a sair da Copa, como se recusa. Tipo, não quero, não vou sair, mano. Eu vou ganhar esse aqui também. Eu vou morrer tentando. E eles conseguem. É muito legal. Como eu disse, não quero entrar em fatores extra-campo. Estou falando só de futebol e do quanto eu sou maravilhado por gostar desse esporte e acompanhar há tanto tempo, né? Daqui a pouco começa as raivas de novo, porque eu não tive raiva com o jogo da seleção. Mas vão começar as raivas do Corinthians, né? Daqui a pouquinho. Ai, ai. E é assim que estamos. E terminei falando do meu privilégio em ter hoje Mauro e Marco Vito
comigo, almoçando, batendo papo, trocando ideias. Consegui levar o Mauro na minha sala, na minha empresa. Depois levamos o Mauro na empresa do Marco. Até ajudou a gente ali em remanejar umas cadeiras, que o Marco estava na maior correria na empresa dele, lá que estava um rapaz montando as cadeiras dele lá, que ele trocou. As cadeiras dele estavam ruins. Então, fica o registro. Eu sou um grande privilegiado. Eu sou realmente uma pessoa que tenho muita sorte nessas pessoas que me rodeiam. Mas muita sorte. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não é mérito.